Bom dia, quinto ano, bom dia, dona Risonha, bom dia, estrelinhas, manhã e manhã tarde. Como é que diz, pirulito? Bom dia! Olha, pirulito de farda, minha gente, porque aí a gente tá se organizando, né, pra voltar pra escola. E pirulito já, ó, pegou a fardazinha dele bem organizadozinho, ó, tá vendo? Bem bonitinho. E aí, pirulito ansioso? Muito! Então a escola, ela vai ter que tomar algumas providências, né? Se refazer novamente por causa do coronavírus, né, pirulito? E aí a gente vai voltar, mas vai demorar um pouquinho, porque a gente tem que se organizar, tá bom? Tudo para receber vocês bem melhor, não é, pirulito? Com higienização, com janelas, com tudo, certo? Então hoje, terça-feira, a gente vai trabalhar em cima da revisão da combustão. Mas o que é combustão, tia Carla? Combustão a gente vai aprender na aula já já, mas aí a gente vai precisar de uma velazinha. Parabéns de quem hoje, tia Carla? De ninguém. A gente vai falar sobre a combustão, tá bom? E aí a gente vai usar isso aqui como adereço da nossa aula. Vai ser muito legal. Vai sim, quinto ano! Então vamos começar a nossa aula hoje. Hoje é que dia da semana? Terça-feira. E qual é a data de hoje? 21 de julho. Então, dona Risonha, joga energia pra gente, dona Risonha, que a gente vai começar a aula com muita energia, com muita combustão. Solta beijo. Segue o take. Bom dia, quinto ano. Hoje é terça-feira, dia 21 de julho de 2020. Então, vamos iniciar nossa aula, não é? Todo mundo ansioso, querendo saber se a gente volta, se a gente não volta. Então, vamos esperar um pouquinho que a gente ainda vai ter algumas aulas de vídeo para vocês, tá bom? Qualquer novidade, não se preocupe, que a coordenação e o colégio pontual vai entrar em contato com vocês, tá certo? Então, não vamos ficar ansiosos. Por enquanto estamos vocês aí e eu aqui, ok? Primeira coisa, a gente vai fazer operações, certo? Lembrem que a gente está finalizando essa apostila. Vocês têm outra, quem ainda não pegou na escola, corre lá, vê com tia Messia para pegar a segunda apostila, que agora no meio da semana a gente já começa com uma nova apostila de vocês. Eu quero que vocês peguem a apostila de vocês e botem na página 105, onde tem Luiz Gonzaga, o Rei Baião. Bota aí que a gente vai começar a brincadeirinha de operações. Aí tem assim: ajude o Rei do Baião a solucionar o questionário que ele coloca em sua música. Tem uma música de Luiz Gonzaga que é 17.700, tá bom? Vocês podem cantar ela até tocando reco-reco, que dá o ritmozinho. Aí tem assim: Luiz Gonzaga, né, o autor da música. Aí tem, vamos lá: eu lhe dei 20 mil réis para pagar 3.300. Se você me der de volta 16.700, 16.700, 16.700. Eu lhe dei... Bora lá, tia Carla. Pega o reco-reco de vocês. Todo mundo pegou? Vou começar. O título da música é 17.700. Bora lá. Eu lhe dei 20 mil réis para pagar 3.300. Você tem que me voltar 16.700, 16.700, 16.700, 16.700, 16.700. E aí é a musiquinha do Luiz Gonzaga. Aí tem assim, primeiro quesito: e aí, como você irá solucionar esse problema? Aqui tem um probleminha, tá? Aí vocês vão ver como vocês irão colocar essa solução desse problema de devolver 16.700 e vai arrumar a continha aqui. Segundo quesito, é bem facilzinho hoje a apostila, que está quase no fim. Na festa junina, que a gente nem teve esse ano, né? A Marina ficou na barraca da pescaria. Então, teve uma barraquinha da pescaria lá e vamos supor que vocês ficaram nessa barraquinha. Arrecadou 27 reais. Marina arrecadou 27 reais. Já outra coleguinha, a Camila, ela arrecadou 37 reais. Na barraca de comidas típicas. Quanto elas conseguiram no total? No caso, quer saber quanto de dinheiro as duas coleguinhas arrecadou, tanto na barraca da pescaria, quanto na barraca de comida típica, que são pamonha, canjica, milho cozinhado, pé de moleque,
né? Entre outros. Aí, quer saber, juntou o dinheiro das duas. Quanto será que elas duas arrecadaram? Beleza? Terminou aí operações, que é muito rápido de hoje. Vocês vão precisar pegar o livro de vocês de ciências, tá? O título de vocês hoje é A Combustão. Então, vamos começar. Dá uma pausa aí para fazer logo e a gente começar a combustão, certo? Agora, a gente vai falar sobre a combustão. Falar da combustão. O que é a combustão? Você sabe o que é a combustão? Lógico que vocês sabem, porque a gente está revisando esse conteúdo, a gente já deu. Então, vamos fazer uma retrospectivazinha sobre a combustão. Então, a combustão é o ato de queimar, ok? E aí, existe, né, a necessidade da gente ter essas coisas do calor para a temperatura, para a gente cozinhar. Então, a gente tem diversos tipos de combustíveis, né? A gente vai ver o sólido, o líquido e o gasoso já um pouquinho mais à frente. Mas vamos lá. A combustão é o que tu nos tia Carla? É a relação química que promove a liberação do calor. Então, ela vai ter automaticamente nesse calor o que? O fogo, ok? Se a gente fala de calor, quente, fogo. Então, a gente vai precisar de alguns componentes para ter o fogo, tá certo? A gente vai precisar do combustível e do comburente. O que significa isso? Calma, que a gente, se não tá lembrado, vamos relembrar, ok? Tia Carla hoje trouxe para vocês como exemplo uma vela, tá? A gente vai usar uma experiência já, certo? Aqui nós temos, isso aqui a gente chama de parafina. A parafina, ele é o combustível. Por causa dessa parafinazinha aqui, eu quando ligar o fogo, o calor, com fósforo ou com isqueiro, ele vai começar a derreter. Mas esse fogo só vai funcionar aqui porque ele tem o comburente. O comburente geralmente é o oxigênio, que é um gás. O oxigênio. E o oxigênio, ele está ao nosso redor, só que a gente não vê o oxigênio. A gente vê o oxigênio quintuano, a gente não vê o oxigênio. Então, a gente vai precisar do combustível, que é a parafina, e o comburente, que é o oxigênio. Já, que ela vai precisar fazer uma experiência para vocês entenderem realmente esse movimento do combustível e do comburente. Aí eu vou precisar que vocês peguem uma base, um pires, uma base, aí um pires, um prato, alguma coisa, tá? Como a gente vai utilizar fogo nessa vela, eu preciso que vocês estejam do lado de um adulto. Vou precisar de um recipientezinho maior do que a vela para tampar, certo? E aí a gente vai ver que o oxigênio, ele é o que, gente? O comburente. E vocês vão ver a magia que vai acontecer nessa vela já, ok? Então, vamos lá. Para ter aquela passar para o outro passo para falar dos tipos de combustão que a gente vê. O combustão é o que, quinto ano dos pra tia Carla? É a reação química, mas o que? Que promove a liberação do calor. Então, se liberou o calor, o ambiente, ele vai promover o fogo. Muito massa, certo? A gente viu que para acontecer o fogo, a gente tem que ter o combustível e a combustão, ok aí? Agora a tia Carla vai citar para vocês alguns exemplos de combustão, certo? Tem o sólido, tem o líquido e tem o gasoso. Então a tia Carla vai por partes. Então vamos lá. A gente sabe que já entendeu o que é combustão, que vem através do fogo. Mas para vocês, assim, bora para pensar um pouquinho. Vamos conversar com a tia Carla. Por que foi procurado pelo ser humano a necessidade do fogo? Ele utiliza para quê? Me digam aí. Vai dizendo para a tia Carla aqui. Sim, alimentos, exatamente, que a gente não come nada cru, não é? A gente precisa fazer todo o preparo, mas o quê? Aquecer, muito bem, mas o quê? Fazer objetos que tem que derreter, e entre outras coisas, tá certo? Então, nesse movimento que a gente vai ter de combustíveis, que são coisas que podem sim pegar fogo, né? Porque o combustível é justamente essa queima desse calor, né? E aí vai acontecer o fogo. Aí a gente vai ter 3 tipos de combustíveis. O primeiro vai ser o líquido,
o segundo o sólido e o terceiro o gasoso, é que nem os estados da água, né? Só que muda os componentes de cada grupo. Então, os combustíveis, ele vai sim puxar fogo para eles e pode pegar fogo, quais são? Líquido, sólido e gasoso. Então, vamos começar pelo gasoso. O gasoso, tá? Que significa gasoso, gás, a gente não vai ver. A gente tem um exemplo dentro de casa, que é o gás de cozinha. Então, o gás de cozinha, ele é um tipo de combustível. Ele pode sim pegar fogo, ele pode explodir, que nem a gente já viu em diversos casos. Também tem um gás hidrogênio, também é um gás, então ele também está presente no nosso como oxigênio. Então, ele é um tipo de combustível gasoso, ok? Vamos agora para o combustível líquido, que eu acho que vocês já teve contato com diversos. A gente está tendo muito contato com combustível líquido, que é o álcool, né? Que a gente tem que ter todo o cuidado no momento que a gente passa o nosso álcoolzinho para se prevenir do coronavírus. Porém, a gente não pode chegar perto de uma das substâncias que é o calor, porque senão a gente vai automaticamente se queimar. Então, o álcool, bora lá pensar com a tia Carla, a gasolina, mais o quê? O petróleo, o diesel, o querosene, entre outros. Então, esses são combustíveis líquidos que vai atrair o fogo, sim. E agora, entre outros, né? Mas assim, esses é o que a gente tem mais contatos. Que agora tá falando que vocês já teve contato. E agora o sólido. Quais combustíveis sólidos a gente vê que vai pegar fogo? Bora lá, diz pra tia Carla. Carvão, muito bem. Na época de São João, a gente bota o quê? Fogueira. E a fogueira a gente faz com o quê? Madeira. Muito bom. Mais o quê? Parafina. Pólvora. Mais o quê? Deixa eu ter aquela palha. Papel. Papelão. Então, tudo isso são combustíveis sólidos. Então, existem 3 grupinhos de combustíveis que pega fogo. Sólido, líquido e gasoso. Não é isso? Então, a gente está falando sobre a combustão, que é nada mais, nada menos que o fogo. E aí, para ter o fogo, a gente precisa do calor e do oxigênio. Presta atenção. Não sei se vocês já viram em novelas, filmes e tal, uma casa está pegando fogo. Aí, se abrir a janela, o que é que vai acontecer, quinto ano? O fogo vai parar? Não. A casa pode até explodir e o fogo vai aumentar. Por que isso vai acontecer, quinto ano? Porque quando abriu a janela, entrou mais oxigênio. Então, automaticamente, ele vai pipocar mais ainda o calor e o fogo. Tá certo? Então, vamos lá. Essa aula é muito legal, muito divertida, porque a gente aprende tudo que está ao nosso redor. E a gente não sabia, né, que isso fazia parte do combustível, no caso da combustão. Agora a tia Carla vai soltar um videozinho para vocês e aí a gente vai voltar. Tia Carla vai falar mais um pouquinho e aí a gente vai fazer nossas experiências de hoje, tá certo? Segue o videozinho aí para vocês. A combustão em geral é estudada na aula de química, às vezes também é estudada na aula de física, às vezes é estudada na aula de física e na aula de química, mas combustão é combustão na aula de física, na aula de química, de geografia, em qualquer aula, combustão é combustão e combustão é o ato ou o efeito de queimar alguma coisa, tá certo? Eu gosto de brincar dizendo que combustão é o nome chique que os químicos e físicos dão para botar fogo em alguma coisa. Então, quando você coloca fogo em alguma coisa, você está realizando esse processo que a gente vai entender já já, chamado de combustão. Vamos ver alguns exemplos desse processo de combustão. Primeiro exemplo clássico, a fogueira, né? A fogueira tá óbvio que alguma coisa está queimando ali, tem o fogo, tá certo? A vela também tem a chama da vela, que você percebe então que está ocorrendo uma combustão. O seu automóvel também realiza o processo de combustão. Se você perceber, o seu automóvel tem um escapamento, né, de onde sai uma fumacinha. Essa fumacinha é decorrente da combustão que ocorre dentro do seu automóvel, beleza? Agora, e o fogão? O fogão também, né? O fogão na boca do fogão, tá certo? Você vê a chaminha saindo da boca do fogão. Então aqui a gente também tem o fogo, a gente está vendo alguma coisa queimar, então estamos vendo um exemplo de processo de combustão. Agora, como é que eu faço para colocar fogo nas coisas? Quais são os ingredientes que eu preciso? A primeira coisa que a gente precisa aqui, ó, é de combustível. Alguns exemplos clássicos de combustível: a gasolina,
A gasolina você coloca fogo nela no seu automóvel, o álcool também é utilizado no churrasco, também no seu automóvel, o diesel também é utilizado em automóveis, o biodiesel, a vela, a clássica vela, o gás de cozinha, como eu também já citei, e a clássica madeira, beleza? Mas e esse segundo ingrediente aqui que pouca gente conhece é o que a gente chama de comburente. Na maioria dos casos, o comburente utilizado é o gás oxigênio. Então aqui está escrito aqui, ó, O2, e esse G aqui é que é O2 na forma gasosa, ou seja, é o oxigênio, é o gás que a gente respira. Muito bem, então quando você combina combustível com comburente em certas situações ideais, você tem o que a gente chama de processo de combustão. A combustão não ocorre se você só tiver combustível. A combustão também não ocorre se você só tiver comburente. Você precisa unir esses dois, combustível e comburente, para ter então o processo da combustão. Perfeito? Agora, para a gente perceber a importância do comburente, a gente tem que fazer alguns experimentos, lembrar de algumas coisas. Então, se você tem uma vela aqui, ó, vamos supor que isso aqui seja uma vela acesa, tá certo? Você pode fazer isso na sua casa e você colocar um copo aqui, ó, vou rodear ela, vou colocar um copo em cima. Então eu tampei essa vela, a vela vai se apagar em poucos segundos. Por que isso acontece? Porque o ar está aqui fora, né? Aqui fora tem oxigênio e você tampou. Quando você tampou, você eliminou o comburente. Então você só tem o combustível, que é a vela, não tem mais o comburente. Então o seu fogo vai se apagar. Um outro exemplo importante também que dá para a gente perceber a importância do comburente é esse aqui, ó. Então, imagine que isso aqui seja uma casa, um galpão, qualquer coisa que esteja pegando fogo lá dentro, tá certo? Bom, muito bem, isso aqui já foi bastante mostrado em documentários, seriado, novelas, filmes, etc. Que se você quebrar essa janelinha aqui, pode ocorrer uma explosão, né? A chama vai sair com tudo daqui. Por que isso ocorre? Porque lá dentro estava tudo fechadinho, a porta aqui está fechada, a janela estava fechada, não tinha outra saída de calor, então o ar estava todo aqui fora, não tinha contato com o interior, lá dentro a gente tinha algum combustível e o ar estava aqui fora. O ar é o comburente. Quando eu quebro essa janela, o combustível que estava lá dentro do nosso galpão, da nossa casa, seja lá o que isso for, ele entra em contato com o comburente. Combustível com comburente, a gente já sabe o que vai dar. Vai dar combustão, beleza? A gente não vai equacionar isso, falar de oxigênio que vai gerar CO2, combustão completa, combustão incompleta, gera água, não gera água. Essa aula era só para a gente ter uma noção mais intuitiva do processo de combustão em si. Na próxima aula a gente equaciona tudo isso e aí vai ficar tudo muito lindo. Beleza, galera? Se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro das nossas novidades. Um abraço e até a próxima. Já sabe que a combustão é justamente o ato de queimar. E sabe que para queimar não precisa necessariamente do fósforo, tem que ter todo um conjunto, não é? Meu filho, minha filha, é muita coisa. E aí eu vou perguntar para vocês. E aí também a gente aprendeu hoje que a gente tem 3 tipos de combustíveis. No caso, coisas que pegam fogo, que é o sólido, o líquido e o gasoso. E aí eu vou perguntar para vocês, agora depois do videozinho, 2 perguntinhas, tá? À tarde eu quero saber a resposta de vocês, tá certo? Eu quero saber de vocês, como é que ocorre a combustão? Para acontecer o ato do fogo, como é que acontece, tá? E a segunda pergunta para vocês, que elementos são necessários para que haja a combustão, no caso, o fogo? São 2 perguntas. Quem não está participando do Google Meet não tem problema, escreve lá no caderninho para mim, tá? O primeiro, como ocorre a combustão? Eu sei, vocês sabem também. E aí a segunda, quais são os elementos que eu preciso para ter a combustão? É um conjunto de fatores, não é? Para acontecer esse fogozinho. E agora a gente vai fazer nossa experienciazinha. Antes de fazer a experienciazinha, deixa a tia Carla soltar a deixa dela. Eu preciso que vocês, quem ainda não fez, atualize a parte do livro de ciências que tem a combustão. É a página 21 e 22, tá bom? Também vai o exercíciozinho de revisão para vocês fazerem no caderno. Mas quem não atualizou, começa a atualizar tudo que a tia Carla tá passando, porque em breve talvez a gente volte e aí eu vou precisar corrigir todos os conteúdos de vocês. Agora separa esses materiais para a tia Carla. Fósforo ou isqueiro, um adulto do lado, 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 uma vela, uma base e um copo maior do que a vela, beleza?
E aí eu vou pegar os meus materiais e já volto para fazer com vocês, a gente entender a combustão, o combustível, o oxigênio, o fogo, tudo, o aquecimento, o calor, tudo nessa experiênciazinha. Então vamos lá, tia Carla vai pegar o material, corre lá, pega de vocês pra gente começar. Agora vamos começar a nossa experiência. Eu peguei minha fonte aqui, ó, de fogo, que é o isqueiro, mas aí vocês podem utilizar o fósforo, o adulto do lado. Vamos lá, tia Carla? O adulto do lado não é pra fazer só. A vela, ok? Tia Carla cortou um pouco aqui, tá? Porque senão não ia caber no meu copo. Peguei o meu lugar que eu vou apoiar minha vela, um pirizinho. E aí eu peguei um copo que tem que ser maior. Ah, o Mickey, eu adoro o Mickey. Maior do que a vela, porque aí eu vou colocar aqui e fazer a cabaninha, tá? Então vamos lá. 4 itens pra gente ver a combustão, a gente ver o comburente desse processo de combustão, que a gente sabe que para acender, para ter o fogo aqui, a gente precisa de oxigênio, tá? Se aqui não tivesse oxigênio, automaticamente isso não acenderia, certo? E aí a gente não vê o oxigênio, que ele é um gás, mas a gente sabe que ele existe, ok? Então vamos para esse processo que a gente está fazendo essa experiência sobre a combustão e o comburente, ok? Vamos lá, eu vou passar pra cá, pra mesa, porque fica melhor apoio e a gente vai começar a brincadeira. Deixa a tia Carla fazer, vocês observam e depois vocês fazem. Agora vocês vão ouvir minha voz, tá? Aqui temos a vela, tá? Aqui, ó, essa a parafina da vela, a gente encontra a parafina em qual estado do combustível? Lembra que a tia Carla falou? Qual? No estado sólido. E aí, através dela aqui, tá? Que a gente vai ter esse pavio e a gente vai pegar o fogo, o calor, o combustível, a combustão, ó, e vai acender. Lembrando que a combustão só vai acontecer porque a gente tem o oxigênio, que é quem sabe, comburente. Então, vamos lá. Mostrar para vocês que o fogo em si, a combustão, não é? Que é a queima, ele necessita do oxigênio para... Olha aí, tá fluindo o fogo. Enquanto isso, vocês vão me ouvindo. O fogo, ele precisa principalmente do... Como é o nome? Comburente. O comburente, nesse caso aqui, é o gás oxigênio. O gás oxigênio está presente, só que a gente não vê ele, porque ele é um gás. Então, para ter o fogo, a gente precisa tanto do combustível sólido, que a gente chama isso aqui da vela de quê, gente? Parafina, tá? E tem esse negocinho do meio da vela também, que ele vai ficar aquecendo o fogo, que é quente, calor, combustão, a queima de algo. Então, está queimando aqui. E aí, se não tivesse oxigênio, não fluía. Então, eu vou pegar esse meu copo, que ele tem que ser maior do que minha vela, e eu vou botar em cima da vela, presta atenção. Automaticamente a vela, com o tempo, ela vai apagar. Por quê? Porque quando eu colocar aqui dentro, o oxigênio vai acabar, tá certo? Então, automaticamente, sem oxigênio, a combustão não funciona. Então, ó, deixa eu virar aqui, tirar o Mickey. E aí eu vou botando devagarzinho. Observe que tem chama. Enquanto isso, tem oxigênio dentro do copo. Mas quando eu vedar meu copo aqui, observe que a chama vai se apagando. Tá vendo que ela tá se apagando? Eu vou tirar o copo, ela funciona novamente. Porque aqui está ficando escasso de oxigênio. Ó, gente, observa. Então, para ter a combustão, a gente precisa de componentes que, juntando, formam a combustão. Então, o principal, o comburente, é o oxigênio. Ó, vamos lá. 1, 2, tá faltando oxigênio, Tá vendo que o oxigênio é presente? Ó. Se liga aí. E aí, ó, apagou, porque o oxigênio não está dentro do copo, tá bom? E aí eu preciso, e eu quero muito que vocês façam isso, certo? Olha aqui, apagou porque faltou oxigênio. Aí a tia Carla vai tirar meu copo, tá? E aqui novamente está rodado de oxigênio, então eu vou acender de novo, pra vocês verem. Então a gente precisa da pólvora, que é um combustível sólido, tá? A parafina, certo? Como esse negócio aqui que compõe,
que fica segurando o fogo, que veio através daqui, aqueceu aqui, veio para cá, que os dois, eles são bons para estar com o calor. E para fazer isso, aparecer o fogo, para aquecer, a gente precisa do gás oxigênio, certo? Que ele é muito importante na nossa vida, como a gente viu no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. E aí a gente mostra que o oxigênio está presente, e se não tivesse oxigênio não teria fogo, não teria combustão. Olha aí, fica olhando que vai faltar, ó. Vai faltar, vai faltar, vai faltar e faltou, certo? Tá bom? Então hoje terminamos nossa revisão de ciências sobre a combustão, que é o ato de queimar, né? E aí a gente precisa de componentes para ter a queima, tá bom? Beijo pra vocês e à tarde eu tiro qualquer dúvida no Google Meet.